Quando nós falamos sobre uma missão para os negócios, estamos falando nada mais, nada menos do motivo pelo qual a empresa existe. Particularmente como gestor, eu não espero da minha equipe um sim senhor. Eu espero da minha equipe ação, fazer acontecer. O sim senhor, me chamar de senhor, me chamar de chefe, isso para mim hoje é irrelevante. Metaforicamente falando, o propósito pode ser o combustível que mantém a chama da missão acesa. Quando eu tenho uma missão muito bem definida, eu tenho uma essência para fazer. Eu começo a fazer as coisas não porque eu sou obrigado a fazer, é porque eu estou fazendo parte de um projeto muito grande. Quem deseja construir algo grande vai precisar de pessoas que consigam construir, pensar isso, materializar isso e executar isso. Primeiro, eu quero começar falando que ninguém consegue construir nada só. Boa noite, pessoal. Estamos começando mais um episódio do Negócios com Propósito e hoje a gente vai falar com vocês sobre missão, visão e valores. Missão, visão e valores, talvez você já tenha ouvido falar disso em um treinamento, em um quadro bonito, em alguma recepção de empresa. Mas será que você está vivendo esses pilares dentro do seu negócio no dia a dia? Hoje vamos mostrar como eles podem deixar de ser palavras e se tornarem base de decisões, culturas e legado. E para isso, eu tenho comigo um convidado que une três mundos: o da liderança comercial, o da transformação humana e o da fé. Ele é cristão, pastor, gestor comercial e especialista em desenvolvimento humano. Formado pela IBC, com especialização na Ohio University e especializações no Instituto Destiny e Line, ele já treinou milhares de pessoas em vendas, liderança e inteligência emocional. Casado com a Michele e pai de 3 meninas, Sara, Rebeca e Raquel, o Thiago vive o que ensina: propósito com prática, fé com ação e resultado com valores. Thiago, seja muito bem-vindo, meu amigo, ao Negócios com Propósito. Obrigado, meu irmão. Muito obrigado aí pelo convite. Me sinto muito honrado. Sem nenhuma demagogia, estou muito feliz por estar aqui. Que bom, meu amigo. Quero louvar a Deus por essa oportunidade, te agradecer também, porque estar fazendo parte desse propósito, desse objetivo, para mim, é algo especial. Muito obrigado e vamos. Muito bom, cara. Foi um convite que eu digo que eu fiquei bem entusiasmado, bem empolgado. A gente se conheceu há pouco tempo, através do evento que a gente fez na empresa, o SGM Experience. E eu tinha uma expectativa, essa expectativa foi superada e hoje não é à toa que você está aqui conosco para falar um pouco sobre esse tema e a gente com certeza vai manter esse contato, esse convívio aí durante muito tempo. Tranquilo? Isso, obrigado. Thiago, para a gente começar, a gente vai falar hoje sobre, como eu já falei contigo, missão, visão e valores. E eu queria trazer logo uma pergunta, tá? O que é que diferencia uma missão bem definida de uma frase genérica? Perfeito. Abílio, vamos montar a ideia, né, do que de fato é uma missão no âmbito empresarial e depois a gente traz para o âmbito espiritual. Vamos tramitar nessas duas vertentes, certo? Quando nós falamos sobre uma missão business, uma missão para os negócios, estamos falando nada mais, nada menos do motivo pelo qual a empresa existe. A minha empresa existe, a sua empresa existe. As empresas deveriam existir no mercado para resolver um problema, para trazer uma solução. Quando a empresa entende isso, ela vai saber por que ela faz o que ela faz. E a missão logo é o que eu tenho que fazer, o que nós devemos fazer, o que precisamos fazer todos os dias para que a nossa visão, que vamos falar posteriormente, possa se cumprir. Então, quando a gente fala da missão, por que é a diferença entre a genérica e uma missão verdadeira, né? Porque a genérica, muitas empresas usam o que você falou, aquela frase lá na entrada da empresa, isso está estampado em algum pôster, mas no dia a dia, o dono da empresa, os líderes da empresa, a gestão da empresa não consegue transmitir isso com clareza no dia a dia para os colaboradores. Que a gente vai falar sobre cultura, né? Você vai ter um outro episódio sobre isso. Mas quando você entende, quando seus colaboradores entendem, quando as pessoas que estão junto com você nesse projeto compreendem que a tua missão ela tem a ver com o que o outro precisa, com a necessidade ou do mercado,
ou com a necessidade de uma pessoa que procura o nosso produto ou serviço, isso faz muito mais sentido. Eu vejo que tem uma certa similaridade entre propósito e missão. Perfeito. E a gente falou no último episódio sobre propósito, como que a gente diferenciaria essas duas partes do negócio? Que seria o propósito, a gente entendeu bem na última semana, mas até diante do que você falou sobre a missão, se eles se assemelham muito, como que a gente diferencia esses dois no dia a dia? Primeiro a gente entendendo o seguinte, quando levamos o propósito para o lado business, né, é a empresa entender que ela faz aquilo que faz e por que ela faz, envolvendo pessoas e processos. Para o lado pessoal, quando a gente fala de propósito e missão, a gente pode puxar para duas vertentes. Propósito tem a ver com a essência do ser humano. Você nasceu para fazer aquilo e você só vai chegar em um estado de plenitude quando você vive aquilo pelo qual você nasceu para viver. Quando a gente leva para a missão eu faço todos os dias o que tenho que fazer para que o meu propósito seja cumprido. Então logo, metaforicamente falando, o propósito pode ser o combustível que mantém a chama da missão acesa. Basicamente isso. Perfeito, cara. E quando a gente fala, você citou aí sobre transmitir isso com clareza. E aí já me traz aí até a segunda pergunta que eu tinha preparado aqui para trazer para você, que é justamente como que uma boa missão ela pode influenciar as decisões do dia a dia do negócio. Perfeito. Quando a gente entende, né, o propósito, quando você compreende o porquê que a sua empresa foi gerada, foi desenvolvida, porque nós já sabemos que atrás de um CNPJ forte existe um CPF muito forte. Então, logo, as missões que nós iremos fazer, ela tem muito a ver com a visão que o dono da empresa tem, que o empresário tem, que o empreendedor tem. Logo, então, a missão, que ela constitui essa essência, né, ela é que vai fazer toda essa diferença no dia a dia, né? Então, assim, quando eu tenho uma missão muito clara, quando eu tenho uma missão muito bem definida, eu tenho essência para fazer. Eu começo a fazer as coisas não porque eu sou obrigado a fazer, é porque eu estou fazendo parte de um projeto muito grande. E não existe nada mais motivador na vida de uma pessoa do que ela fazer parte de um grande projeto. Então eu acredito que quando a visão que será dita daqui a pouco ela é clara, a missão ela sempre faz sentido. Então quando a gente tem uma visão muito bem definida, as missões que a gente vai enfrentar, ou a missão que nós temos que enfrentar diariamente faz sentido. Ou seja, eu posso até dizer, transmitir para nossos espectadores que a missão, ela praticamente deve ser colocada, vamos supor que em xeque, talvez, toda vez que eu vou tomar uma decisão. E o cheque que essa missão ela é colocada é justamente se a decisão que eu vou tomar agora, ela está condizente com a minha missão ou não. Exatamente. Se ela não está condizente com a minha missão, eu entendo que já é a primeira prova, a primeira amostra que aquela minha decisão talvez não seja benéfica para o negócio, não seja coerente com aquilo que é a alma do negócio em si. Perfeito. É por isso que definir aonde você quer chegar vai fazer toda a diferença, porque o que você vai fazer durante esse trajeto vai determinar se faz sentido ou não. Logo, se nós pegarmos aqui agora uma outra metáfora, a nossa visão é conquistar uma guerra, sair para uma batalha porque os nossos filhos, a nossa família, o Brasil está em uma iminência de risco. Mesmo que ainda você não esteja preparado para essa batalha, a missão que será entregue para você vai fazer sentido porque você tem uma visão clara. Salvar a sua família, salvar aquilo que é prioridade para você, aquilo que faz sentido para você, aquilo que tem significado para você. Então, montando esse esqueleto, a visão ela vem antes da missão, porque se eu não sei para onde eu estou indo, se eu não sei o que é que eu busco, a missão que eu vou fazer aqui nunca vai fazer sentido. Então, como é que eu consigo influenciar as minhas decisões diante das missões ou da missão que eu tenho para fazer? Entendendo para onde eu estou caminhando, tendo um norte, tendo um destino para isso. Pela sua experiência, Thiago, pela sua vivência aí no dia a dia, você tem alguma empresa assim que você reconheça, que você veja que vive a missão dela no dia a dia de maneira assim exemplar, de maneira realmente vívida, sabe? Todo mundo respira aquela missão no dia a dia da empresa, desde a gestão até a equipe. Perfeito.
abrindo parênteses, né, tirando a SMG, que tem criado uma cultura muito boa. Eu tive a oportunidade, né, no final do ano ali, para o início do ano, estar em contato contigo para o projeto do Experience, foi fantástico. E eu acredito que é uma cultura que você tem trazido para a empresa. O Açaí Fruit Show, que foi a empresa que eu fiz o último serviço de liderança comercial, foi colocado em eminência essa questão da missão, né, de fazer aquilo, de trazer para o seu cliente e fazer com que cada colaborador que faz parte desse projeto entregue isso de maneira intensa, entregue isso de maneira forte, entregue isso de maneira clara. Isso ficou muito bem definido lá. O Açaí Fruit Show, que é uma empresa aqui de Feira de Santana, né? Ela tem raízes mineiras, foi gerado aqui em Feira de Santana. Hoje, 8 anos de mercado e a gente consegue, né, ao sair dessa empresa, nessa transição minha para um novo projeto, hoje Farmanutri, eu percebo que a Fruit Show conseguiu transmitir esse DNA para os seus colaboradores, né? E tudo isso parte muito da gestão. Quando você tem, quando o diretor da empresa e os seus líderes transmitem isso com clareza e vive isso no dia a dia, todo esse comportamento é duplicável para a liderança, né? Então a liderança pega isso, duplica para os liderados. Quando você começa a duplicar isso, você tem uma empresa vivendo a missão da empresa. Não, perfeito. Eu vejo que eu sempre tive a ideia de que quando se trata de missão e visão, isso é top-down, vem de cima para baixo. Eu tenho que ter a minha missão como gestor, como empresário, e tenho que ter a visão de onde eu quero chegar. E um dos principais desafios que eu tenho como gestor é comunicar com clareza para meu time qual é a nossa missão e onde a gente vai chegar. E um ponto que foi disruptivo para mim há um tempo atrás é passar a falar da visão não como algo futuro, mas com tamanha clareza como se aquilo ali já tivesse sido alcançado. Perfeito. Então hoje, a forma como eu vejo a empresa, os projetos que fazem parte da visão futura da empresa, eles são comunicados até pela própria equipe de maneira tão clara que é como se a gente já estivesse vivendo o fruto daquela visão. Quando a gente chega em valores, que a gente vai mais à frente falar, valores a gente já teve uma experiência um pouco diferente. Tivemos a ideia de construir os valores, só que dentre valores eu dividi os valores em duas partes. Valores negociáveis e valores não negociáveis. Perfeito. Existem valores hoje na nossa empresa que não são negociáveis de maneira nenhuma. E esses são expostos para a nossa equipe. Só que parte foi construída pela própria equipe. Juntos, nós nos reunimos e começamos a construir esses valores, e não simplesmente palavras bonitas colocadas num papel, Sim. mas atitudes que a gente vinha demonstrando no dia a dia e sendo reconhecido por algum cliente, por algum parceiro, a gente identificou e trouxe isso como Perfeito. Um valor, como uma qualidade nossa, digamos assim. Tá? E aí, Thiago, trazendo um pouco desse primeiro bloco que a gente começou falando sobre missão, e usando agora o seu outro lado como pastor, tá? O que é que a Bíblia hoje tem a ensinar pra gente sobre missão e como viver isso no dia a dia? E quando eu falo a Bíblia tem a ensinar como missão, é para os negócios. Um exemplo de como a Bíblia consegue trazer pra gente até mesmo um norte sobre como a gente gerir o nosso negócio de maneira correta, de maneira adequada, de maneira próspera, principalmente. Perfeito. Primeiro, eu quero começar falando que ninguém consegue construir nada só. E quem deseja construir algo grande vai precisar de pessoas que consigam construir, pensar isso, materializar isso e executar isso. Se não da mesma forma, de forma semelhante a que você deseja chegar. E daí a gente começa a lembrar de Jesus, né? Então Jesus tinha uma missão, que era morrer na cruz do Calvário. Só que o que mais me apaixona é que dos 12 até os 30, a Bíblia não fala sobre a adolescência de Jesus, a Bíblia não fala sobre a juventude de Jesus, mas entendendo um pouco do contexto histórico, o que é que acontece? José, seu pai, carpinteiro, morre e quem precisa assumir as responsabilidades da carpintaria era o primogênito, Jesus. Então ele vai trabalhar na carpintaria.
Então, logo, Jesus vai pagar imposto, Jesus vai manter a casa, vai suprir as necessidades dos irmãos, vai sustentar a mãe. E nesse período dos 12 aos 30, a missão de Jesus é um treinamento. Porque a cruz do Calvário tem alguns elementos que Jesus trabalhou a vida toda. Madeira, prego, martelo, serrote, foram os elementos que consumaram a missão, que concretizaram a missão, foram os elementos que fizeram parte da vida dele toda. Então, olha o que acontece. Significa que em uma missão, aplicando isso agora para a empresa, em uma missão da empresa existem elementos que já estão dentro da empresa e que precisam ser treinados e trabalhados. Uma das frases que foi apropriada por Roberto Justo depois é: encontre bons corações e treine habilidades. Então, olha o que acontece. Jesus o tempo todo trabalhou com serrote, madeira, prego, martelo, estava envolvido naquilo ali e foram os elementos que foram responsáveis pelo cumprimento do propósito dele na cruz do Calvário. Só que até lá ele precisou treinar como pai, treinar como irmão, teve que treinar como líder, teve que treinar como mestre, até chegar no cumprimento do seu propósito. Então, a empresa, os negócios, qual a lição que eu extraio disso? Haverão habilidades que precisarão ser adquiridas através de outras pessoas, que foram os discípulos, e haverão habilidades que já estão conosco e precisam ser lapidadas no dia a dia. Então, existem soluções que já estão dentro da empresa. Existem ferramentas que já estão dentro da empresa. Outras ferramentas precisarão ser adquiridas, ou através de uma equipe, ou através de pessoas, ou através de processos. Então, a gente entende que Jesus ele era o Salvador, era o Messias, mas precisou de pessoas, precisou de treinamento, precisou de processos para cumprir o seu propósito. Eu nunca tinha, para mim foi tão forte, eu nunca tinha enxergado a missão de Jesus, não no ângulo dos elementos que compõem o Calvário, com relação aos elementos que foram trabalhados por Jesus a vida toda. Realmente nunca me passou e, cara, ficou incrível a forma como você conseguiu trazer isso para dentro do negócio. E realmente, a empresa ela precisa ter elementos, mas esses elementos são a base, digamos, da missão. Eles não podem deixar de existir, mas a missão ela não vai se concretizar se eu não tiver pessoas capazes de usar esses elementos que a empresa tem de maneira correta, de maneira adequada, e aí envolve a liderança, envolve a gestão, envolve o treinamento do time para que a missão seja alcançada. Cara, fantástico, muito, muito fantástico mesmo essa questão. E aí a gente já entra agora um pouco falando da visão, tá? E na visão, eu vejo que tem muitos empreendedores que eles têm medo de projetar uma visão ousada. Então, até onde uma visão ela é ousada, até onde ela é um sonho ou até mesmo uma utopia? Como entender se a minha visão ela é realmente adequada ou se eu estou com medo de ir além? Perfeito. Quando a gente fala sobre uma visão audaciosa, uma visão ousada, a gente precisa entender, voltar à essência, Eu como empreendedor, eu como empresário, eu vou montar esse negócio. Então vamos zerar o game aqui. Estou montando um negócio. O que é que meu produto ou serviço entrega de solução? Quando eu entendo o porquê que essa empresa está sendo gerada, para que ela está sendo gerada, a gente volta ao propósito, a gente volta ao sentido e significado. Eu entendo o quanto de pessoas eu quero alcançar com isso. Só que não tem como nós construirmos uma visão de futuro. Seria até o texto para a conclusão disso aqui, mas, por exemplo, Jesus reúne os discípulos e diz: quando você for construir uma torre, se você não senta e não faz cálculos, você pode começar essa torre, pode começar essa obra, por não ter recurso, você não vai concluir. Acredito que o que diferencia uma visão audaciosa de uma visão micro ou de uma visão que não é tão grande quanto o empresário pode ou deveria sonhar é o seguinte: ele entender que os elementos que ele tem, com o planejamento que ele está definindo e com os recursos que ele já detém, são suficientes para alcançar aquilo. Quando você não tem recursos, quando você não tem pessoas e não tem processo, você pode sonhar grande ou você pode sonhar audacioso, mas se você não tem recursos necessários para aquilo, habilidades necessárias para aquilo, pessoas suficientes para alcançar aquilo, vai ser apenas um delírio. Mas quando você tem
entende o significado, você tem recursos, quando você tem planejamento, quando você tem pessoas, quando você tem processos, aquilo deixa de ser apenas um delírio, deixa de ser apenas um sonho e se torna uma visão audaciosa e palpável. Mas, por exemplo, toda a visão hoje que uma empresa define, ela foi uma imaginação na mente do empreendedor ou do empresário. Então, assim, tem muito a ver do quanto ou qual a capacidade de clareza a gente tem de comunicar isso para que outras pessoas abracem essa visão e digam, eu quero fazer parte desse negócio. Entendi. Então eu acho que tem muito a ver com o que você idealizou dentro de você e como você consegue transmitir isso ao ponto de apaixonar pessoas a fazer aquilo na mesma intensidade que você deseja fazer. Quando a gente fala de visão, eu vejo muitas empresas, às vezes, uma visão do tipo se tornar referência em um determinado segmento. Sim. Ser a maior empresa do Norte e Nordeste nesse segmento. E quando você me fala de números, e aí me remete que talvez a visão ela precise ser mais específica, ela precise ser mais detalhada, mais objetiva, tá? E isso foram algumas coisas, inclusive, que a gente mudou dentro da nossa empresa. A nossa visão, ela passou por uma mudança, ela não deixou de existir a visão inicial, mas ela passou por um detalhamento, um aprofundamento, uma especificação exata de qual é a nossa visão daqui a 5 anos. Tá? Mais precisamente 2030, a nossa visão foi constituída até o ano de 2030 e a nossa visão ela é clara onde a gente quer chegar. Então aí eu pergunto, como que a gente consegue ter essa clareza, definir essa clareza para 3, 5 anos, ou existe um tempo adequado para o qual a visão precise ser planejada? Perfeito. A visão a médio, curto, médio e longo prazo, né, ela é relativa. Né? Porque, por exemplo, o que é que vai acontecer com a SGM depois de 5 anos, após conquistar essa visão? Isso tem muito a ver com o que você busca para a sua vida. Né? Mas o que é que a gente pode extrair disso? Toda a visão que você define, seja ela a médio, pequeno, médio, curto, médio e longo prazo, ela tem que estar conectado a pessoas. Se a visão da empresa ela não tiver conectado, não fizer sentido na vida de outras pessoas, por mais gigante que ela seja, por mais extraordinária que ela seja, se não houver um impacto na vida de pessoas, com certeza, não importa o prazo dela, não importa o tempo dela, ela não vai ser uma visão efetiva. Tudo que foi gerado dentro de você, está sendo gerado dentro de você, dentro de uma área business, dentro de uma empresa, vai envolver pessoas, seja clientes, sejam fornecedores, sejam seus colaboradores. É importante que a visão para curto, médio e longo prazo, ela tenha a ver com o que essa visão vai provocar na vida das pessoas. Então, o que vai definir muito a questão do prazo é onde você quer chegar. A visão da empresa tem a ver com, por exemplo, daqui a 5 anos, a Bíblia decide vender SGM. Isso tem a ver com o que você busca. Mas e se sua visão for para 10 anos, 20 anos, 30 anos? O CEO, o dono agora da Coca-Cola se aposentou, 94 anos. Né? Então, há quanto tempo esse cara respirou essa visão? E talvez ele não tinha uma visão com prazo. A visão dele foi até onde as minhas forças alcançarem. Eu vou. Né? Então, tem muito a ver com o que o CEO da empresa, o diretor da empresa, o empreendedor, ele busca para a vida dele também como pessoa. É por isso que é difícil distinguir o business do pessoal. Né? É preciso ter um alinhamento e não uma distinção. Perfeito. Existe hoje como a gente levar para nossos espectadores uma dica, uma forma prática da gente construir uma visão palpável? E aí, voltando um pouco para o que você falou dos elementos, quais são os elementos que não podem faltar em uma visão bem definida, em uma visão estratégica, em uma visão palpável? Perfeito. Planejamento. É indispensável quando você, eu até usei o exemplo bíblico aqui, né? Você pensa em construir uma visão. Quanto tempo eu quero construir essa torre? Segundo ponto, eu tenho recursos para isso. Né? O que eu disponho hoje de recursos, sejam recursos pessoais, sejam recursos humanos, sejam recursos financeiros.
ou habilidades é suficiente para nós alcançarmos isso? Outra coisa que vai ser indispensável são processos. Então eu tenho um planejamento, eu tenho um recurso, eu tenho pessoas e tenho processos, vai fazer toda a diferença. Então quando for estipular uma visão, quando for determinar uma visão de futuro para uma empresa, para um negócio, ele precisa ter processo, pessoas, recursos, para que a gente possa alcançar esse objetivo. De forma prática, ser hoje empresário, ser hoje empreendedor, que ainda não tem muito claro a sua visão de futuro, aonde você quer chegar, o que, que você deseja fazer, a primeira coisa é entender, a minha empresa nasceu para quê? Quando você entende para o que é que ela nasceu, para resolver o problema de tal nicho, tal segmento, para tais pessoas, você determina quantas pessoas eu desejo alcançar com isso. Quando você entende quantas pessoas deseja alcançar com isso, você agora vai avaliar. Eu tenho estrutura para isso, eu tenho pessoas para isso, eu tenho processos para isso, eu tenho recursos para isso. Então isso aí é o que você precisa fazer, metrificar o que você tem para você alcançar. Perfeito, Thiago. Muito bom mesmo. E aí me traz um ponto agora, eu vou te colocar uma polêmica realmente. Tá? Te fazer uma pergunta agora mais quente, digamos assim, porque é algo que eu vejo muito as pessoas assimilarem, principalmente quando se trata relacionado à igreja, que a grandeza, que a riqueza, ela está muito ligada à avareza, à luxúria, a algo que pejorativo e não a algo realmente grande, digno, digamos assim. É como se a riqueza ela não fosse digna de uma pessoa que serve a Deus. Sim. E aí eu pergunto, o que é que a gente tem hoje, onde na Bíblia a gente pode trazer que mostre que a visão, que a gente deve ter uma visão sim de grandeza, que a gente deve ter uma visão de construir um futuro grandioso, independente da gente ser cristão, digamos assim. Perfeito. A gente vai tentar tramitar um pouco entre essa questão da religiosidade e espiritualidade, que são coisas totalmente distintas. Por exemplo, Deus usa Jeremias no capítulo de número 29, verso 10 em diante, dizendo: porque eu bem sei os planos que tenho acerca de vós, diz o Senhor, planos de paz e prosperidade e não de morte, para vos dar um fim e uma esperança. Quando eu entendo que Deus traçou planos para a minha vida que envolvem paz e prosperidade, logo eu entendo que esses planos envolvem plenitude. O dinheiro ele não resolve tudo. A riqueza ele não resolve tudo, mas quase tudo que eu preciso para ter paz envolve dinheiro. Quase tudo que eu preciso para ser bem-sucedido envolve dinheiro. Qual é a maior crença dos cristãos, dos evangélicos acerca do dinheiro? Talvez um erro de interpretação. A Bíblia não diz que o dinheiro é a raiz de todos os males. A Bíblia diz o amor ao dinheiro. Quando você torna o dinheiro o seu senhor, é a raiz de todos os males. Tem uma frase do Thiago Brunet muito impactante, que mexe muito comigo, que diz: o dinheiro ele não é um ótimo servo, mas um péssimo senhor. Quando você entende que seja riqueza ou recursos que Deus te permite alcançar, te permite conquistar, tem muito a ver com uma ferramenta para cumprimento e potencialização desse propósito, você acaba entendendo que quanto mais dinheiro você tiver, quanto mais recurso você tiver, mais pessoas você vai poder alcançar. Vou dar um exemplo. A pessoa que passou fome na infância, essa pessoa ela vence na vida. Se o coração dessa pessoa estiver, de fato, conectado ao propósito e à missão que ela foi gerada, esse recurso que hoje ela adquiriu ou vai adquirir, vai ser uma ferramenta poderosa para ela ajudar outras pessoas, porque ela entendeu a missão. Porém, esse mesmo recurso, se for dado a uma pessoa que não entende do seu propósito, não entende da sua missão, não tem um destino, ele pode usar esse recurso aí para humilhar pessoas que passam fome hoje. Eu tenho, você não tem, eu como comida boa, você não come. Então isso está muito ligado ao coração da pessoa. A dificuldade, Abílio, é que ninguém consegue tirar onda hoje com R$1 no bolso. Mas o dinheiro ele não muda a pessoa, ele só potencializa o que a pessoa é. Quando você é
o que é, independente do estado que você está, o dinheiro ele vai potencializar você, ou para o bem ou para o mal. Sim, talvez se aqui tem alguém ouvindo a gente, não quer riqueza, não quer enriquecer, eu vou te passar aqui o meu Pix, Gabi, pode transferir para a gente que a gente quer. E eu sei que esse recurso será designado para abençoar a vida de muitas pessoas, inclusive viver bem, né? Que, assim, eu já parei para orar e no meio de uma oração eu fui interrompido por uma dívida que eu tinha para pagar. A minha mente transmitou por uma preocupação financeira. Então eu entendo que o equilíbrio dessas áreas, né? Se eu estiver bem financeiramente, eu vou ter paz para poder executar a minha missão, eu vou saber que a escola das minhas filhas estão pagas, que eu tenho comida dentro de casa, que a gente tem ali relativamente uma casa para morar, um conforto. Eu vou estar em um estado emocional melhor para pregar, para ganhar almas. Também isso não significa que você que não quer riquezas, que não quer recurso financeiro, vai estar feliz ou também esteja errado. Isso é uma crença sua. Mas se a riqueza para você não traz felicidade, eu acredito que a pobreza também não traz. Então, eu entendo que hoje a questão das pessoas pensarem muito, e tem um ponto que você trouxe que diferencia, é que, na verdade, o pecado ou o erro não está no ter, mas na forma do ser. Perfeito. Não é o ter, mas a forma como eu escolho ser com aquilo que eu tenho. Perfeito. Se eu escolho ser algo digno, benéfico, bondoso, aquilo ali não existe mal nenhum naquela riqueza, naquela visão de grandeza, mas se eu escolho isso por outro lado como forma de ter poder, de humilhar as pessoas, de me colocar como superior a elas, então isso realmente me traz algo negativo na minha visão. Perfeito, até porque a Bíblia fala sobre o Deus da riqueza, que é Mamon. Então não tem como nós servirmos a Deus e servirmos a Mamon. É por isso que o dinheiro ele precisa ser um servo, não seu senhor, não seu gestor. Perfeito, cara, muito bom. E é interessante, eu vendo você falar, e eu vejo como a Bíblia, de certa forma, ensina tanto sobre negócios, Sim. Mas ao mesmo tempo a gente remete que, por se tratar da Bíblia, acha que é apenas um livro para falar de Jesus, para falar da igreja, um livro religioso. E na verdade ele traz ali lições, ensinamentos que podem ser utilizadas em diversas áreas da vida, independente de você que está assistindo ser religioso, ser católico, evangélico, seja lá qual for. Perfeito. A sua religiosidade não faz diferença. Tem ensinamentos ali que são dignos, digamos assim, que são benéficos, independente daquilo que você acredite ou não. Chamado de princípios. Né? Exatamente, são princípios. E não, obviamente falando, e aí eu falo muito, porque a ideia do programa não é exatamente também ser um programa religioso, tá? Eu também acredito que, eu já vi, inclusive, que às vezes você tem pessoas em outras religiões, mas que elas têm determinados ensinamentos, princípios, que na minha visão, independente da religião dela, é digno. Perfeito. Não existe mal naquilo. Então não existe por que julgar aquele princípio apenas pelo fato dele ser de uma crença diferente da minha. Perfeito. O princípio da verdade, por exemplo, que é um princípio bíblico. Independente de você ser religioso ou não, espiritual ou não, para ser de verdade eu preciso ser crente? Preciso ser um cristão? Não preciso. Para mim ser uma pessoa honesta, ser uma pessoa de caráter, uma pessoa de valor, para ter ética, eu preciso ser um cristão? Não, é só um princípio, verdade. E a verdade tem muito a ver com integridade, porque reputação é o que as pessoas falam de nós. Integridade é o que você é. Você é o que você é, independente de quem está te olhando, de quem está te vendo, quem você é nos bastidores. Então isso tem muito a ver com a verdade. Quando você é uma pessoa de verdade, a gente costuma dizer que a verdade não tem prazo de validade, né? A verdade é durável. Então, por mais que você não esteja em uma igreja, que você não seja um católico, que você não seja um evangélico, que você não esteja em nenhuma religião propriamente dita, isso não impede você de cumprir a verdade. De você ser um excelente colaborador, de você não mentir para seu gestor, de você não mentir
para um cliente. Então, ser de verdade é um princípio independente da religiosidade. E encontramos na Bíblia. Perfeito, cara. Ou seja, pessoal, resumindo aí para vocês de tudo que a gente veio tratando aqui até esse bloco, missão, ela vai direcionar, vai dizer para onde literalmente você quer ir. Qual é o objetivo final? Qual é a sua missão? A visão, ela vai traçar o seu caminho ao longo dessa jornada para atingir a missão. E usando uma frase de um amigo meu, se você não sabe para onde você quer ir, qualquer lugar serve. Perfeito. Então, a visão, ela precisa estar alinhada à sua missão para que você não se desvie do caminho ao qual você colocou como propósito para o seu negócio, ao qual você colocou como objetivo da sua empresa. Perfeito. E uma coisa interessante também conectado à visão, falando do cara mais rico da história, né, Salomão. Salomão, ele chegou a dizer o seguinte, que na multidão de conselhos os planos se estabelecem. Você é empresário, você é empreendedor, você é dono de uma empresa, gestor, líder. Quando você consegue entender também a necessidade de tomar conselhos, e a Bíblia é um livro de conselhos também, acreditamos piamente de que a maioria dos planos que você tem estabelecido, das metas que você tem estabelecido, da visão que você tem estabelecido para a sua empresa, ela pode ter um aproveitamento muito maior, um aproveitamento muito mais efetivo quando você toma conselhos. Né? Então, por exemplo, a Bíblia lá em Provérbios está dizendo assim, abraça a sabedoria, ama a sabedoria e ela te honrará. E um dos locais aonde a sabedoria habita é na prudência. Você, como empresário, precisa ser prudente em algumas decisões? Com certeza. Então, significa que toda decisão que você toma prudentemente, você desenvolve sabedoria. Então, quando você desenvolve a sabedoria, as decisões que você toma, e se elas forem assertivas, elas vão determinar o seu destino. Está conectado com a sua visão. Se decisões definem destino, eu preciso tomar decisões com prudência. Aonde que está escrito sobre isso? Na Bíblia. Perfeito, cara. Muito bom mesmo. E mudando agora para a terceira parte do nosso bate-papo, entrando aí no quesito de valores, tá? Como que a gente consegue construir valores que realmente nos ajudem na tomada de decisão, que nos ajudem na forma como as pessoas, como nossos colaboradores, como todos na empresa se comportam, basicamente. Como que a gente consegue construir esses valores de forma prática? Perfeito. Eu costumo dizer que os valores, eles são os pilares que a gente precisa nessa estrutura da construção da visão e no cumprimento da missão. Só que são pilares de comportamentos. Porque, vamos lá, se um dos valores da sua empresa é comprometimento, como é que eu mostro isso no dia a dia? Cumprindo prazos, entregando processos alinhados. Quando a visão da minha empresa tem a ver com resolver um problema e eu preciso cumprir missões para isso, e os meus valores diz que a gente precisa ter excelência, como é que eu entrego excelência para o cliente? Qualidade, atendimento, quando eu consigo trazer para o cliente uma experiência. Então, quando eu entrego qualidade, quando eu entrego no prazo, quando eu entrego uma experiência, eu estou cumprindo o meu valor de excelência. Então, minha empresa busca excelência, minha empresa busca comprometimento. Na prática, como é que eu consigo fazer isso? Trazendo para os meus colaboradores a visão que a gente busca, fazendo eles entender as missões que nós vamos precisar fazer até o cumprimento dessa visão e dizendo para eles assim, como você disse, valores inegociáveis e valores que talvez sejam negociáveis. Por exemplo, faz sentido para você que para a gente hoje trazer satisfação, tal, que está alinhado à minha missão, eu preciso trazer com excelência? O colaborador entende isso? Na sua visão ou não, na sua presença ou não, ele vai entregar isso porque ele compreendeu isso. Isso fez sentido e significado para ele. Então, no dia a dia, você vai entregar isso. Faz sentido para você que um dos valores que a sua empresa carrega é ter uma visão de dono? Como é que eu consigo transmitir essa visão de dono para o meu colaborador? Fazendo o cara entender que, vamos lá, você trabalha com restaurante.
tem ali uma sujeirinha num balcão ou no pátio do restaurante. Por que que por eu não ser do serviço geral, eu não vou ali pegar aquela sujeira, limpar aquela sujeira? Então a questão dos valores também tem muito a ver com a essência do colaborador. Perfeito. Tem muito a ver com a ética do colaborador. Então quando ele entende, na visão de dono, pô, ali eu não sujei, eu não sou a pessoa que estou na função de limpar, mas pô, e se meu cliente chegar aqui e deixar de comer no restaurante por causa dessa sujeira? O dono vai entender, o colaborador com visão de dono vai entender, eu não posso perder esse cliente, eu não posso chegar aqui porque os meus valores da empresa é entregar com excelência, isso está fora da minha excelência. Ele vai lá e faz. Então transmitir isso também é muito importante para o colaborador, para a equipe, para os liderados também. Uma forma que eu vejo muito prática da gente definir os valores do negócio começa pela forma ou por aquilo que nós somos reconhecidos externamente. E aí eu falo externamente porque a verdade ela não vem necessariamente daquilo que nós dizemos, que nós falamos ou que nós até mesmo acreditamos. Eu posso colocar aqui hoje como um valor da empresa que é um atendimento de excelência. Mas esse é um valor que eu estou dizendo. Esse valor, ele se confirma no momento que o meu cliente, ele reconhece em mim um atendimento de excelência. Perfeito. E aí, usando esse artifício de você primeiro buscar para entender os seus valores, o valor do seu negócio, usar a forma como você é reconhecido pelos seus clientes, mas uma dica muito boa que eu apliquei na SGM e ajuda até mesmo a mim como gestor na tomada de algumas decisões, que é a hierarquia dos valores. Os valores, eles precisam ter hierarquia. E aí, quando eu comecei a colocar isso, muitas vezes eu também me questionei a respeito. E aí eu comecei a entender a real necessidade de você ter hierarquia nos seus valores. Então eu vou dar um exemplo de um valor que a gente tem, que é o foco no crescimento da empresa. E um outro valor, que é o compromisso com o nosso cliente. E aí, a gente fez até lá no SGM Experience, a gente fez um treinamento com o time, fez uma dinâmica, onde de acordo com situações que podem acontecer no dia a dia, quais são os valores hierarquicamente que a gente iria utilizar para resolver aquela situação. Então, um cliente, por exemplo, ele chegou aqui reclamando e ele quer simplesmente que a gente, por exemplo, dê um desconto para ele ou suspenda completamente o pagamento da mensalidade dele porque ocorreu um erro, o qual esse erro inclusive já foi resolvido. Sim. Olhando pela ótica do valor de compromisso com o cliente, parece justo que eu causei um erro para o meu cliente, eu causei um problema para ele, então eu vou aqui pelo compromisso com ele abrir essa concessão. De maneira isolada, o valor está condizente com o que está acontecendo. Só que quando eu coloco isso em uma forma de hierarquia, existe um valor acima do compromisso com o nosso cliente, que é também o foco com o crescimento da nossa empresa. E aí vem a questão, se eu fizer isso que o cliente está pedindo, eu estou de acordo com o valor acima, então a hierarquia dos valores serve justamente para que nortear os passos. Eu vou aqui, eu vou atender o meu cliente? Vou, mas eu vou nesse valor aqui, eu vou esbarrar. E esse valor, ele é superior a esse. Por quê? O valor que denota ou que define como foco o crescimento da sua empresa, ele não pode ser nunca inferior ao foco do compromisso com o seu cliente. Porque no momento que você abrir mão do crescimento do seu negócio, automaticamente você vai sacrificar a qualidade com que você atende o seu cliente e, consequentemente, o compromisso que você tem com o seu cliente. Então você acaba usando essa hierarquia para definir qual caminho eu sigo para tomar uma decisão. Então, o objetivo da gente é o quê? Usar esses valores para negociar. Qual a forma que eu posso agir com o meu cliente
que eu mantenha o meu compromisso com ele, mas eu também não venha a ferir um valor que é o crescimento da empresa. Que são inegociáveis. Exatamente. Perfeito. Eu vou dar um exemplo também aqui, Abílio. Praticamente que eu acredito que tem a ver com congruência e incongruência. Se no seu negócio a verdade, que é independente da religiosidade, ela é um valor, seu colaborador pega você como gestor, você como líder, mentindo para um cliente. Que congruência tem nisso? Então, como é que na prática eu consigo transmitir isso também para os meus colaboradores? E justamente também o que a Bíblia falou. É quando a gente como empresário, a gente como empreendedor, como líder, como gestor, quando você é o exemplo referencial dessas ações, dessas atitudes. Então, eu como líder, como gestor comercial, eu estou diante de um problema que para que resolver esse problema eu preciso mentir, eu quebrei o valor da empresa. Quebrando o valor da empresa, eu estou retardando a visão. Então, os valores também eles serão ali como combustíveis, pilares para que essa visão se cumpra. Então, a gente tem que entender que eles também serão, em alguns momentos, necessários o cumprimento deles, né? E aí, Thiago, trazendo um pouco aí agora uma pergunta, você hoje, como líder comercial, treinando pessoas aí Brasil afora em termos de performance, de desenvolvimento humano e até mesmo como pastor hoje na igreja, como que a gente pode envolver as pessoas do time nesses valores? Para que os valores não sejam apenas como algo que foi imposto pela gestão, mas sim algo que realmente é vivido no dia a dia. Perfeito. Primeiro eu vou até recapitular um pouquinho do que eu acabei de falar aqui, né? É preciso que eu seja o exemplo a ser seguido. Primeiro passo. Eu não posso ser incongruente com os valores. Então tem uma frase bem bacana, né, que remete um pouco disso. Se você ainda não consegue ser o exemplo de resultados, seja o exemplo de esforço. Se minha empresa ainda ela não conseguiu, não alcançou a minha visão, pelo menos os meus colaboradores precisam enxergar em mim os esforços para que isso se cumpra, cara. Então, se eu não for o exemplo a ser seguido, se eu for incongruente com aquilo, eu passo a imagem, eu passo a ideia para os meus colaboradores que em qualquer momento ou em algum momento eles vão também poder abrir mão daquilo. Outra coisa que a gente precisa também entender nós precisamos levar os liderados, precisamos levar a equipe a se enquadrar dentro da visão da empresa. Por exemplo, você está lá, a minha visão da empresa é para até 2030 chegar até esse patamar. Beleza, eu como colaborador, como é que eu me vejo nisso? Vou dar um exemplo. Fomos definir a missão, visão e valores do Açaí Fruit Show. Teríamos a convenção no final do ano e lá seria anunciado isso para toda a equipe. A primeira pergunta que eu fiz para os diretores foi: beleza, o que é que cada colaborador desse tem, alcança e como eles vão se sentir parte disso? Primeira coisa. Para que os colaboradores cumpram com a missão e os valores da empresa, eles precisam se enxergar de fato dentro como parte da empresa, como parte daquilo. Então isso tem muito a ver com pertencimento, né? Quando ele começa a se enxergar que ele faz parte desse grande negócio, de que ele tem um exemplo a seguir, ele consegue enxergar isso, esse DNA, essas características. Logo, você como dono e a maioria dos gestores que estão aqui, diretores que estão aqui, sabe que você não vai poder fazer parte da parte processual da empresa ali, de estar no meio da operação. Mas eles enxergam isso na parte estratégica sua como valores, o operacional aqui embaixo vai começar a duplicar isso. Cara, mesmo que não seja por essência, vai ser por temor. Rapaz, se a Abílio veio fazendo isso aqui, se Thiago me vê fazendo isso aqui, velho, vai dar ruim e tal, eu não posso agir assim. Então isso vai começar a moldar a cultura. E na verdade a gente cria digamos assim, que um exército de controle, tá? Porque eu vejo isso na prática hoje aqui no dia a dia, que quando qualquer pessoa que faz parte do time
ela não é congruente, como você falou usando a palavra aí de congruência, ela não é congruente com esses valores, a própria equipe já está ali junto, avaliando, criticando ou até mesmo afastando as pessoas. Então a gente cria um certo balizador sobre qual é o perfil de pessoas que a gente quer ou não dentro do negócio. Perfeito. É que nem casamento, né? Você não pode errar no processo seletivo. Então, você encontrou aquela pessoa. Segundo passo, essa pessoa ela não é obrigada a vestir a camisa da equipe. Mas se ela vestiu, ela precisa jogar junto. Então, eu não sou obrigado a vestir a camisa da SGM, mas se eu vestir, eu sou obrigado, é direito meu, é um dever meu, cumprir com a ética desse ambiente, que tem a ver com os valores. E agora eu, como dono, se alguém dentro da minha operação não está cumprindo com os valores, não está respeitando a ética da empresa, se eu não agir, se eu não tomar uma decisão em prol daquilo, eu dou permissividade a outros a quebrar. E aí vai uma dica para vocês que estão assistindo a gente, tá? E para que vocês possam entender bem a importância desses valores, os números hoje mostram que a maioria das pessoas, ou a maioria das empresas, elas contratam baseado em hard skills e elas demitem por conta de soft skills. Hard skills está ligado diretamente à habilidade que essas pessoas têm. Soft skill está ligado a valores, relacionamento interpessoal, comunicação e tem coisas que a gente não consegue treinar. E aí eu remeto um pouco da frase que você falou, justamente por, digamos, atrelando aí ao ponto que eu citei de contratação. Sim. Contrate corações de acordo com os seus valores e treine habilidades. Perfeito. Você não pode mudar a essência, o caráter da pessoa, mas você pode preparar uma pessoa que tem um caráter bom e uma essência digna a ter habilidades necessárias para te ajudar na sua missão. Perfeito, cara, excelente. Você resumiu de forma maestral aí. E muito bom, cara. Um detalhe também bacana, né? Só para deixar isso um pouco mais palpável para o público, o que você quis dizer literalmente as empresas contratam por currículo e demitem por comportamento. É isso? Exatamente, perfeito. E aí, Thiago, na sua experiência hoje, já um pouco agora voltando para a nossa pergunta, mesclando aí o mundo dos negócios com a fé, tá? Como os valores hoje da fé cristã, eles podem realmente inspirar a liderança, inspirar a equipe, inspirar o nosso comportamento dentro dos negócios? Perfeito, vamos lá. Eu vou dar um exemplo bíblico aqui e depois a gente traz para o mundo dos negócios. Perfeito. Abraão, em uma das suas peregrinações, está diante do rei Abimeleque e ele é questionado sobre a mulher que estava com ele, que seria a sua esposa, e ele prefere dizer que é sua irmã. Aquilo ali, cara, trouxe danos, ou poderia trazer danos irreparáveis, ao ponto do rei dizer assim: cara, você disse para nós que ela era sua irmã e foi nos revelado que ela é a sua mulher. Você sabe o prejuízo que isso poderia trazer para a nossa nação, trazendo para os negócios. Quantas vezes a mentira de um colaborador, a mentira de um gestor pode trazer danos irreparáveis para uma empresa? Trazendo agora dos valores para a visão e para a missão. Se a verdade é um valor da sua empresa, o seu colaborador não pode negociar isso pelos riscos que ele está correndo de perder ou não um cliente. Aconteceu um problema. E agora, Bílio, se a gente falar o que verdadeiramente aconteceu, esse cliente quebra um contrato. A partir do momento que o colaborador mente e a empresa descobre que foi algo totalmente diferente, esse contrato já foi quebrado na mentira do colaborador. Porque o cliente insatisfeito, ele pode ser revertido quando ele encontra verdade, quando ele encontra disponibilidade, quando ele encontra atenção, servidão para resolver aquele problema. Mas se ele descobre a verdade sobre a mentira que foi dita ali naquele momento, além dele não dar continuidade com você como parceiro, decidir te perdoar ou não, recomeçar ou não a parceria, te dar mais uma nova oportunidade ou não, com certeza, além de falar mal da empresa, ele ainda vai influenciar, segundo estatística, mais outras 9 pessoas. Perfeito, Thiago.
queria que a gente fizesse agora, que você trouxesse pra gente um pouquinho uma história ou um caso onde você viu um impacto real, palpável da missão, visão e valores no negócio. Perfeito. Eu vou continuar falando sobre o exemplo que vivi recentemente na Fruit Show, quando foi determinada a visão de futuro na empresa, que era até 2030 ter 300 franquias abertas no Brasil, né, gerando ali novos empregos, impactos na vida dos colaboradores. Quando tudo isso aí foi definido, a gente precisou transmitir essa comunicação e fazer com que cada colaborador fosse parte desse projeto, dessa missão, dessa visão no dia a dia. Foi algo surreal, porque assim, quando nós anunciamos isso, apresentamos a recompensa para aqueles que nos ajudarem a construir essa visão, né? Porque o ser humano, o cérebro humano, trabalha pelo sistema de recompensa. Quando eles entenderam o valor deles, quando eles entenderam a recompensa que eles tinham dentro daquela visão, e se juntos nós construirmos, poderíamos galgar coisas melhores. Cara, no meu Instagram, eu estava fazendo uma apresentação como closer de uma franquia, que é o profissional para fazer a apresentação ali, né, de um ticket mais elevado, um cara que conduz o interessado em uma franquia para apresentar benefícios e tal. Quando eu estava fazendo aquelas apresentações ali como closer, fazia um stories, o cara que era conferente da empresa respondia: e aí, já fechamos quanta franquia essa semana? Chegava na produção, o cara que está ali embalando um açaí, estava perguntando: e aí, esse mês a gente fecha quanto? Então, todas as vezes que nós fechávamos uma franquia, né, saímos de lá, graças a Deus, aí com 8 franquias já vendidas em menos de 6 meses. E a gente via ali o cara da produção que embala, o cara da pessoa do administrativo, naquela expectativa, quando nós fechávamos a venda, né, quando dávamos mais um passo na busca daquele objetivo, nós comemorávamos cada pequeno progresso. Então, tocávamos o sino, estourávamos os fogos e fazíamos aquela resenha, aquela coisa gostosa. Então, aquilo engajava todo mundo. O motorista agora fala de franquia. O entregador fala de franquia. O cara que está embalando a caixa do açaí fala de franquia, porque ele começou a se enxergar nisso, né? Se o cara produzia 50 toneladas, ele agora se vê produzindo 100. Se daqui a 3 anos ele não tiver na empresa, ele vai poder sair dizendo o seguinte: rapaz, eu entrei nessa empresa, a empresa produzia 50 toneladas, eu saí de lá, está produzindo 200 toneladas, então eu fiz parte disso aí, eu deixei um legado naquele local. Então, quando as pessoas começaram a entender que era muito mais do que um trabalho, era muito mais do que uma atividade diária, era a construção de uma missão que deixaria um legado, engajou a equipe de uma maneira muito forte. Ou seja, a gente consegue ver o reflexo disso principalmente no engajamento do time. O quão seu time está engajado com o seu negócio é o termômetro do quão claro está a sua missão, visão e valores naquele ambiente. E aí, Thiago, puxando agora um pouquinho para novamente mexer um pouco aí com você, vem uma pergunta certamente difícil, pode também te remeter a alguma situação difícil, mas eu não poderia deixar de fazer, tá? Em algum momento marcante agora, não das empresas que você atuou, mas da sua trajetória, existiu algum momento onde a fé determinou a decisão que você estava tomando em relação a um determinado caminho, em relação a um negócio? Sim, com certeza. Hoje eu tenho 32 anos, mas com 24 anos eu passei por um processo muito difícil, onde passei 8 meses com síndrome do pânico e depressão. Foi um momento muito desafiador, onde eu precisei de pessoas, precisei da espiritualidade, precisei acima de tudo da fé para poder superar aquele momento que foi a virada de chave para a minha carreira. Então o Thiago antes desse processo é um e o Thiago pós esse processo é outro. É por isso que eu costumo dizer que toda a missão, todo o processo que você vive, ele te comissiona, gera uma missão dentro de você. Hoje eu busquei ser e estou buscando me tornar cada vez mais um especialista em inteligência emocional, porque eu tive
uma experiência emocional onde o derrame que eu tive nesse período, a síndrome do pânico e a depressão foram fatores emocionais. E agora, o que mais me confrontou nesse período era que eu era um homem de fé, era um pregador, estava em evidência na área espiritual. E como é que eu tive isso? Porque na minha religião como é que pode um cara de fé, que tem Deus, que tem Jesus, estar em depressão e ter uma síndrome do pânico? Foi quando eu entendi o papel da fé e o papel da inteligência. Foi quando eu entendi que fé cumpre um papel, sabedoria cumpre outro. Essa distinção foi algo excepcional. A fé e a sabedoria precisam estar alinhados. Então, eu era um gigante na fé, dentro do ciclo que eu vivia, um cara que pregava, estava em evidências, só que era um menino nas emoções. Então, quando eu entendi que eu precisava elevar o meu nível de sabedoria, que eu precisava ter gestão emocional, inteligência emocional, e nesse período que eu evoluí a questão da emoção, a fé ela foi um papel predominante, porque a base para a ciência e a psicologia da inteligência emocional é bíblica, é princípio bíblico. Por exemplo, falando de gestão emocional, quando você fala sobre domínio próprio na Bíblia, é o que a ciência chama de gestão emocional, autoconhecimento, autocontrole, né? Autoconhecimento. Quando você fala sobre empatia, que é um dos pilares da inteligência emocional, na Bíblia é compaixão, amor ao próximo, era o que Jesus mais praticava. Então a fé foi predominante porque quando alguém que havia passado por esse processo visitou a minha casa e disse assim: talvez, Thiago, tudo que você está vivendo é um treinamento, você está vivendo um processo que lá na frente você vai poder ajudar muitas pessoas que estão vivendo o mesmo que você está vivendo. Você não pode desistir, você não pode parar. Aquilo gerou uma fé dentro de mim e eu falei: cara, então é isso. Então, cada dia que eu vivia aquele processo, cada momento que eu passava por aquele processo, eu falava assim: eu preciso superar isso porque alguém vai precisar ouvir isso de mim. Eu vou precisar superar isso aqui porque eu vou poder ajudar pessoas lá na frente. Isso foi gerando fé, foi gerando combustível. Só que eu precisei desenvolver agora outra coisa: sabedoria, inteligência, gestão emocional, para que isso se completasse. Então não tem como a gente distinguir fé da sua existência, não tem como você também abrir mão dos outros fatores, das outras habilidades, né? Na verdade, a gente aí entende que independente da nossa espiritualidade, da nossa crença, da nossa fé, nem sempre os nossos problemas estão ligados no âmbito espiritual. Perfeito. Não é a ausência da fé, não é a ausência de dedicação ou até mesmo a ausência de Deus que é a causa daquele problema. A gente pode ter problemas sim que seja espiritual, mas às vezes tem problemas que são realmente terrenos. Perfeito. E que não é a fé quem vai resolver, mas é a sabedoria, perfeito, é a forma como você vai evoluir, crescer, lidar com aquele problema no dia a dia. Perfeito. E aí vem justamente o ponto que eu acho que atinge de maneira geral muita gente, achar que, e talvez eu esteja errado também, não sei, mas achar que tudo deve ser depositado na mão de Deus e simplesmente aguardar que Ele entregue, tá? Eu particularmente não sou esse tipo de pessoa. Eu acredito que os meus planos, os planos da minha empresa tenham que estar alinhados com Deus, mas eu não posso ficar parado simplesmente esperando acontecer, esperando cair do céu. Perfeito. Posso dar 2 exemplos? Sim, claro. Gênesis 1. Deus cria todas as coisas, certo? Só que quando Deus vai falar para plantas, para as árvores, Deus não cria frutos. O texto está lá dizendo assim: produza as plantas, as árvores, o seu fruto. Produza. Aí eu me questionei: produzir? Como assim? Porque Deus já poderia criar o pé de manga com as mangas, a macieira com as maçãs, mas Ele te deu a semente. Por que isso acontece? Aí a gente vai para o processo de fotossíntese. Primeiro, para a planta produzir frutos, precisa de luz? Já existia luz? Não. Primeiro, Deus criou a luz. Pronto, então vamos lá, vamos criando. Precisa de água. Tinha água até? Pronto, Deus criou a água, divisão entre as águas, né? Vamos lá. Precisava da terra. Deus criou a terra? Criou a Pronto, terra. Então vamos criar o cenário que Deus preparou tudo. Aí agora vem, cresçam árvores,
plantas, já existia tudo que precisava? Por que Deus não dá o fruto para a árvore e diz para ela produzir? Porque tudo o que a planta, tudo o que a árvore precisava para produzir, ela já tinha. Então, é como eu costumo explicar essa questão de esperar em Deus e fazer coisas de Deus. Ou seja, tudo que dependia de Deus já havia sido feito. Agora chegou a hora da planta produzir. Chegou a hora da árvore produzir. Então, tem pessoas que estão paralisadas, que estão paradas, que estão sem produzir, esperando Deus fazer alguma coisa. E uma frase que eu falo para os nossos vendedores: trabalhe como se tudo dependesse de você e creia como se tudo dependesse de Deus. Quando você consegue esse elo aí, você trabalha acreditando que você vai colher os frutos ali do seu plantio, entendendo que Deus em algum momento vai mandar a chuva para fazer esses frutos germinarem, serem gerados. Perfeito, Thiago. E, pessoal, trago para vocês agora um momento que eu digo que assim, um momento de reflexão, tá? Para um pouquinho para pensar agora no seu negócio, em tudo que você ouviu até aqui nesse momento e responde para você a seguinte pergunta: será que você não está parado esperando o resultado acontecer, ao invés de estar criando o caminho até o resultado? E esse caminho, ele pode justamente ser criado com uma boa definição de missão, visão e valores do seu negócio. Porque o resultado, ele não vai vir simplesmente por esperar. Ele vai vir por um bom planejamento e por ações que concretizem esse planejamento. Então, eu acho que trazendo isso também que você falou da Bíblia, não adianta a gente simplesmente esperar. Deus vai nos dar a capacidade, a habilidade, mas até mesmo a sabedoria. Perfeito. Mas a ação, ela tem que vir de nós. É nossa. Tanto e aí eu faço agora uma alusão, mesmo sem ser um conhecedor da Bíblia, eu não sou, tá? Eu trago aqui a ideia da fé, a ideia da Bíblia, porque é algo que eu acredito, é um dos valores e um dos princípios que eu quero manter vivo dentro de mim e dentro do meu negócio, tá? E tem um ponto que vou falar agora no termo gramatical, assim por dizer. A palavra é servir. Servir remete a uma ação. Sim. Deus, ele nos deu tudo ao nosso redor e a única coisa que, de certa forma, ele nos pediu foi a ação. Sirva. Servir. A ação de servir. Então, aí vale para empresários, para gestores, até mesmo para colaboradores de uma empresa. Do mesmo jeito que uma empresa, um gestor, ele pede para que os colaboradores atuam, de certa forma, sirvam aquele propósito, sirvam aquele negócio, o colaborador, por sua vez, tem que olhar para isso não de maneira pejorativa, mas de maneira tipo, olha, o gestor me deu aqui hoje toda uma capacidade, toda uma oportunidade de me desenvolver, de me capacitar, de atingir novos patamares. E o que eu tenho que entregar em troca? Chegou a minha vez agora. Chegou a minha vez agora, é a minha servidão. Não é uma servidão cega, não é obedecer de olhos fechados, mas é servir não necessariamente a pessoa, mas ao propósito, mas a missão do negócio. E aí eu falo muito que, assim, eu particularmente como gestor, eu não espero da minha equipe um sim senhor. Eu espero da minha equipe resultado. Perfeito. É ação, é movimento, é fazer acontecer. O sim senhor, me chamar de senhor, me chamar de chefe, isso para mim hoje É relevante. é irrelevante. Todo mundo aqui que trabalha comigo hoje me chama pelo nome, me chama de você, porque é o tipo de relacionamento que eu mantenho com o meu time, tá? Então eu acho que isso você pode trazer bem pra gente, esse cenário de como que a gente consegue criar esse relacionamento realmente com o time, tá? Como que um gestor hoje
que pode estar tendo dificuldade agora de implementar valores adequados na empresa dele, como que na prática ele consegue criar esse relacionamento, criar esse momento com o time e fazer com que esses valores aos poucos venham se desenvolvendo, a equipe compartilhe dessa missão, dessa visão, desse propósito, para que a gente realmente tenha um time na empresa. Sim, perfeito. Eu falei um pouco sobre o exemplo a ser seguido lá no início do nosso bate-papo, e uma das coisas que fazem com que as pessoas sigam o nosso exemplo é quando elas conseguem gerar admiração por nós. Inclusive isso faz parte se é que eu posso dizer assim, faz parte da fórmula do amor, né? Tem a questão do amor à primeira vista, mas na verdade não é amor à primeira vista. A química que foi gerada ali foi uma admiração, alguma coisa naquela pessoa fez com que você admirasse aquela pessoa e despertasse aquele sentimento. Assim tem que ser numa empresa e numa organização. Todo líder, todo gestor, todo empresário, o colaborador precisa olhar para ele e admirar algo nele. Quando há admiração, agora o segundo passo é a confiança. Então você precisa ser uma pessoa confiável. O líder, o gestor precisa ser uma pessoa confiável. O time precisa olhar em você a confiança, né? É impossível falar de time comercial, de empresa, de processos, se a gente não usar uma metáfora aqui de um time de futebol, por exemplo, né? Os líderes, o capitão, ele é levantado pela confiança que o treinador tem em alguém da equipe, levanta o capitão, então é o cara líder. Só que o capitão do time, ele precisa, que é o líder, ele precisa ter a confiança da equipe e não perder a confiança do gestor. Então ele faz aquele meio de campo. Provavelmente o liderado ganhou a confiança do dono, o dono colocou ele como um capitão, mas se ele perde a confiança e a admiração da equipe, por mais competente que ele seja e o time não vai produzir. Então ele precisa ter a admiração da equipe, ele precisa ter a confiança da equipe, que isso gera o terceiro pilar, respeito. Você pode ser chamado de Abílio e não ser chamado de senhor, mas a equipe te respeitar como tal, sem que precise falar sobre isso. Perfeito. Né? E aí, pessoal, eu acho que um dos principais papéis meu aqui nesse podcast é justamente resumir, trazer para vocês alguns insights diante do que nossos convidados, que são realmente os especialistas no assunto, estão aqui se dedicando a trazer essa informação, esse conteúdo para vocês. E um dos pontos que Thiago falou aqui agora e que vale para você como gestor que está assistindo, não basta você apenas trabalhar, não basta você apenas se esforçar. Você tem que estar mostrando para o seu time que você está ao lado deles. Não é estar acima deles, é estar ao lado, é estar junto, é estar liderando, orientando, ensinando, treinando realmente o seu time. Isso cria a admiração que Thiago cita aqui do time para com o gestor. O gestor que só trabalha, ele pode engajar o time no que diz respeito a esforço. Mas o gestor que trabalha, que ensina, que lidera, ele trabalha a admiração do time e ele trabalha o relacionamento para que esse time queira atingir junto com ele a visão do negócio. Perfeito. E aí, Thiago, para a gente poder encerrar nosso bate-papo, porque assunto aqui a gente teria para falar bastante ainda, tá? Mas respeitando aí o tempo que a gente tinha previsto, pré-determinado, queria que você aproveitasse, deixasse uma mensagem para todo mundo que está assistindo a gente a respeito não só dessa questão de missão, visão, valores, mas que essas pessoas elas possam refletir tanto nos negócios como na vida pessoal delas. Perfeito. Eu vou começar essa mensagem falando um pouco ainda sobre o processo que eu enfrentei e depois eu transmito isso para os negócios. Fique à vontade. A borboleta, para se tornar o ser que ela deseja se tornar, o que ela se tornou, ela não passou por um milagre. Ela passou por um processo que é chamado de metamorfose. Então, o processo de metamorfose foi o processo necessário para gerar na lagarta os elementos necessários para ela se tornar uma borboleta. Para os negócios, existem processos dentro da nossa empresa, existem processos dentro de uma organização que serão necessários ser passados para que a empresa adquira
as habilidades, os elementos e os recursos necessários para chegar ao estado aonde ela deseja. Lagarta é o estado atual, borboleta é o estado desejado. E o caminho é o processo que nós vamos ter que enfrentar. Só que o casulo é apertado, o casulo é desconfortável, o casulo muitas vezes vai trazer pensamentos de desistência, mas a borboleta ela só dará voos se um dia ela não desistir do processo, se ela não abrir mão da metamorfose, né? Então, existem processos que talvez você, empresário, tenha buscado milagres, talvez você, empresário, tenha buscado coisas sobrenaturais, espirituais para acontecer, que na verdade precisa é de processo. E também tem você, empresário, que já não tem esse lado da fé apurado, né? Que está depositando toda a energia, toda a expectativa em processo, que precisa sim de um milagre, de um ato de fé. Vai precisar de coisas que eu costumo dizer que tem acessos, existem portas, existem conexões que só Deus permite. Só o exemplo bíblico para isso. O que mal José fez para ser vendido pelos irmãos? Que mal que ele fez para ser um escravo? De servidor do palácio para ser um preso? Nenhum. Tudo caminhava, tudo parecia que aquele cara que tinha boas ações caminhava para um final trágico, mas todo o processo que esse cara viveu e enfrentou conectou ele ao destino. Então tem coisas que talvez a sua empresa está vivendo que está sendo necessária para que você possa ter as pessoas certas, para que você possa tomar as decisões corretas, para que você possa ter as iniciativas corretas, ou talvez para que você possa ter o planejamento correto que esse podcast te trouxe aqui para definir uma visão, uma missão, os valores necessários para você chegar no destino da tua empresa. Perfeito, Thiago. Muito bom, cara. E é exatamente isso. O processo ele pode ser doloroso, mas ele é o que te prepara para você atingir a sua visão. Não existe atingir visão sem processo. Perfeito. E, pessoal, para a gente encerrar, uma mensagem para vocês, tá? Lembrando, nossa missão é a direção. Nossa visão é o destino, é a linha de chegada onde queremos estar daqui a 5, 10, 15, 20 anos, que seja. Os valores é justamente o que nos mantém no trilho dessa missão. Onde, como não nos desviarmos daquilo que a gente almeja, que a gente deseja, tá? Então, você não está só construindo um negócio, você está construindo um legado. Quando você consegue alinhar a sua missão, visão e valores. Pessoal, mais uma vez, boa noite, muito obrigado. Fica com Deus e a gente encerra por aqui mais um episódio do Negócios com Propósito. E não esquece, tá? Segue o canal, compartilha esse vídeo e até a próxima.